E a gente está sempre junto, assim. É família. Todos os dias a gente está junto. Gostaria que vocês dessem uma saudação, já para o Felipe. Obrigado, Miguel. Obrigado, Miguel. Obrigado, igreja. Fico muito feliz de poder estar aqui para compartilhar a mensagem do Senhor com vocês. A irmã me perguntou ali atrás de qual igreja que eu sou, é onde que eu estou congregando, né? E depois de uma pausa dramática, eu falei, mano, não sei não. E nós estamos aqui em Porto Velho há um pouco mais de um mês. Nós estamos vindo transferidos lá do Acre, né? Nós trabalhamos ali na associação, trabalho junto com o Miguel. E nós estamos até então visitando algumas igrejas, né? Nós, na verdade, recebemos um convite muito especial dos nossos irmãos ali do São Sebastião. Não sei quantos aqui conhecem a igreja, mas é uma igreja muito acolhedora, muito boa também, assim como as outras, né? Mas nos identificamos e é possível que passemos a congregar lá, né? No São Sebastião. Mas fico feliz de poder estar aqui nessa manhã com vocês. Vocês estão bem? Sim? Dá um joinha assim para eu saber que você está bem, que está vivo. Amém. Deus seja louvado. Hoje é especial porque é sábado e porque é o Dia Mundial do Jovem Adventista. Não é isso, sim ou não? Sim, com certeza. E todos somos jovens, né? Eu estou aí no auge dos meus 33 aninhos. Os irmãos olham com cara de surpresa agora, porque parece 40, né? É porque a vida judia mesmo, de uns mais do que de outros, irmãos. Mas feliz porque faço parte dessa família que é tão acolhedora, né? E que está tão disposta a pregar o Evangelho, né? Por isso fico feliz, porque onde quer que a gente vá, encontramos pessoas animadas, empolgadas e pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus, amém? Eu estou com a minha família aqui, a minha esposa ali atrás. Uma saudação é bem para o pessoal ver você, a sua beleza. E a minha filha, a Isabela. Eu não sei porquê, mas quase que ela corrige você, minha irmã, na hora da historinha aqui. A senhora falou Isabelle. Ela costuma corrigir sempre. Ficou tímida, filha? É a Isabela. Isabela tem 6 anos. E aqui o Arthur. Fala assim, Arthur. Isso, Arthur. O Arthur tem 10 anos. E nós temos mais um filho, o mais velho, o Garbison. Ele não mora conosco. Ele está atualmente morando em Balneário Camboriú. Está trabalhando lá. Já é maior, então já cuida da própria vida, né? Nós estamos aqui na luta com o Arthur e a Isabela. Mas sem mais demoras, vamos à palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Daniel. Como é um dia especial, eu falei, Miguel, você quer que eu pregue a mensagem do dia do jovem adventista? O Miguel disse, meu irmão, deixa Deus te usar, prega o que você quiser. E aí nós oramos e o Senhor nos trouxe uma mensagem. Eu não pregarei aqui o sermão do Dia Mundial do Jovem Adventista, mas irei falar sobre um jovem adventista, o Daniel. Você achou Daniel capítulo 1? Quando você achar Daniel capítulo 1, você diz, eu achei. Daniel capítulo 1, depois de Ezequiel. Amém ou não? Amém. Então feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua companhia. Muito obrigado, Senhor, porque tem cuidado dos teus filhos. Nós oramos agradecidos porque temos a certeza do teu cuidado conosco e temos a certeza de que o Espírito Santo está em nosso meio.
Tua palavra está aberta, Senhor. Fala conosco. Que ela seja a autoridade nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui conhecem a história de Daniel? A história toda de Daniel. Quantos nunca ouviram falar no Daniel? Tem alguém aqui? Todo mundo em algum momento já ouviu falar do Daniel? Sabem a vez que ele foi jogado numa cova de leões? Lembram dessa história? Lembram de uma vez que ele foi jogado na fornalha? Vocês lembram? O Daniel não foi jogado na fornalha, não é, irmão? Daniel só foi jogado na cova dos leões. Na fornalha foram os amigos de Daniel. Algumas pessoas dizem que o rei mandou Daniel numa viagem de negócios, a fim de que ele não participasse daquele momento, porque eram amigos e ele sabia que Daniel não se curvaria diante da estátua. Mas o Daniel tem várias histórias interessantes. Se você olhar a vida de Daniel, você vai ver que Daniel é um dos pouquíssimos personagens que a Bíblia não mostra um defeito sequer dele. Lembram quando aquelas pessoas ali queriam acusar Daniel de alguma coisa e procuraram na vida de Daniel inteira, vasculharam a vida de Daniel e não encontraram nada? Lembram disso? A Bíblia Oi, som. A Bíblia, ela não mostra nenhum defeito de Daniel. E deixa eu dizer para vocês, o Daniel, ele era um rapaz que, quando orava, as suas orações eram atendidas. Quando passava por dificuldades, tinha sempre um anjo ali para ajudar ele. O Daniel, ele era uma pessoa tão amada que quando ele ficava de joelhos, logo via um anjo, tocava em seu ombro e dizia: Daniel, já pode parar de orar, porque a tua oração foi ouvida no céu e o Senhor me enviou aqui para te dar a resposta. E nessa manhã eu quero falar com vocês a respeito. O microfone está ligado? Eu posso falar sem microfone também. Está funcionando? Está funcionando? O Daniel, ele fez coisas extraordinárias em sua vida. E o que eu quero falar com você nessa manhã a respeito da vida de Daniel e tirar lições para a nossa, é os segredos para ter uma vida como a de Daniel. Você já orou e sentiu que não foi respondido, sim ou não? Eu já. Por várias e várias vezes coloquei o joelho no chão e pedi inúmeras coisas ao Senhor e essas coisas não chegaram. E por várias outras vezes eu pensei: mas Senhor, o que eu estou fazendo de errado, que o Senhor não me atende, que a minha oração não é ouvida, que parece não dar certo? E aí mais na frente eu vejo que o Senhor na verdade me respondeu com um simples não, porque era melhor para mim. Agora, amigos, precisamos entender algumas coisas na vida de Daniel, colocá-las em prática em nossas vidas, para que possamos ser tão amados e para que possamos ser tão bem-sucedidos na vida espiritual como Daniel. E o segredo da vida de Daniel se encontra no capítulo 1, quando ele ainda era jovem. Vamos ler? O capítulo 1 de Daniel, a partir dos versos 1, 2, vamos ler, diz assim, verso 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Quem foi que veio a Jerusalém? Quem foi, igreja? Nabucodonosor. Não esqueça desse nome. Verso 2. O Senhor lhe entregou nas mãos Jeoaquim, rei de Judá,
e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Olha aqui como começa interessante essa história. No ano 3º do reinado de Joaquim veio quem? Quem, igreja? Nabucodonosor, e sitiou Babilônia. O Senhor entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor, e ele pegou os utensílios da casa do Senhor e levou e colocou na casa do seu Deus. Para que você saiba, um dos deuses da Babilônia, ou o deus principal da Babilônia, era Marduk. Agora eu preciso dizer para você o que isso de fato significa. Veja só. Primeiro nós encontramos um reino invadindo um outro reino. Nós encontramos Babilônia invadindo Jerusalém e sitiando a cidade. Não pense nisso como uma cena simples ou uma cena qualquer. Isso é estrondoso, aterrorizante. Imagine que Nabucodonosor aprendeu a maioria de suas técnicas de invasão com os assírios. E nós estudamos na escola sabatina passada que os assírios, eles eram cruéis. Sim ou não? Eles esfolavam as pessoas vivas. Isso é cruel. E eu quero criar na sua mente esta cena, que a invasão de Jerusalém naquele momento por Nabucodonosor foi algo terrível. Imagine que Nabucodonosor não chegou ali e disse: com licença, tudo bem com vocês? Por favor, permitam-me entrar, nós vamos invadir aqui, fiquem tranquilos, as mulheres e as crianças venham para cá. Não foi assim, foi horrível. Para você ter uma ideia de quão horrível foi esses dias, até hoje, até os dias de hoje, os judeus se reúnem em determinado lugar para chorar e lamentar por aquele dia. Amigos, crianças foram mortas. A história conta que uma das técnicas usadas por Nabucodonosor, aprendida pelos assírios, era cortar a barriga de uma mulher grávida e tirar de dentro dela o feto. Era algo horrível. Imagine que foi nesse cenário, ou pensando neste cenário, que Daniel começou a escrever o seu livro. Agora eu pergunto para você, por que Daniel, tendo tudo isso na sua mente, começou o seu livro dizendo: roubaram os utensílios da casa do Senhor? Daniel podia ter começado o seu livro dizendo: Nabucodonosor entrou em Jerusalém, sitiou, matou pessoas, estupou mulheres, matou crianças, esfolou pessoas vivas. Ele podia ter dado detalhes cruéis daquele dia, mas ele começa o seu livro dizendo: roubaram os utensílios da casa do Senhor. Sabe por quê? Porque aqui nós aprendemos o primeiro detalhe da vida de Daniel que transforma ele neste jovem extraordinário. Daniel se preocupava mais com o sofrimento do seu Deus do que com o próprio sofrimento. Daniel estava mais preocupado com a reputação de Deus do que com a sua e a do seu povo. Imagine que naquela época não era simplesmente uma guerra entre duas nações, era uma guerra entre dois deuses, e o Deus que perdesse seria o Deus mais fraco e o Deus que seria humilhado. Imagine o Nabucodonosor entrando em Jerusalém e dizendo: cadê as imagens dos deuses de vocês? E eu imagino o povo de Jerusalém dizendo: nós não temos, nós servimos ao único Deus verdadeiro, não servimos a imagens. O Nabucodonosor diz: é impossível, tem alguma coisa aqui que representa o Deus de vocês, e eu quero humilhar o Deus de vocês, porque Marduk é o Deus verdadeiro, é o Deus forte. E tudo que ele encontra são os utensílios que eram usados na casa do Senhor. E a fim de humilhar o Deus de Israel, ele leva aqueles utensílios para a casa do seu Deus. Amigos, isso afligia o coração de Daniel, porque na cabeça de Daniel, o seu Deus estava sendo humilhado. Deixa eu contar uma coisa para você.
O Daniel possivelmente foi castrado nessa invasão. Vocês sabiam disso? O Daniel possivelmente foi castrado. Aquilo que era o símbolo máximo da masculinidade do povo de Israel, que era o fato de você poder gerar outras vidas, ter filhos, construir uma família, foi tirado, arrancado de Daniel. E ele começa o seu livro dizendo: levaram os utensílios da casa do Senhor. Você tem se preocupado mais com você ou mais com as coisas de Deus? O Daniel foi jogado em uma cova dos leões, e em aparência aqueles leões ficaram como gatos. Não abriram a boca sequer para atacar Daniel. Imagino que na cena eles nem conseguiram ir para cima de Daniel, ficaram deitados assim como estavam. Por que coisas extraordinárias aconteciam na vida de Daniel? Porque Daniel se preocupava mais com as coisas de Deus. E quando nós, grava isso na tua mente, meu irmão, quando nós nos preocupamos com as coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas, amém ou não? Deus vai cuidar de você quando a tua maior preocupação não for você mesmo, e sim Deus. Daniel tinha, segundo a história, aproximadamente entre 15 e 17 anos de idade. Era um jovenzinho, mas sabia que ele precisava preocupar-se com as coisas de Deus, para que Deus cuidasse da vida dele. Porque quando jovens é que tomamos as decisões da nossa vida e entendemos que o nosso futuro o nosso futuro depende das escolhas que nós fazemos no presente. Então, jovem, você precisa decidir hoje que Deus é mais importante para você do que qualquer outra coisa. O profeta Daniel estava mais preocupado com as batidas do coração de Deus do que com as batidas do seu próprio coração. E é exatamente por isso que ele começa o seu livro dizendo: levaram os utensílios da casa do Senhor. Estão tentando humilhar Deus, mas continue a leitura comigo. O verso 3 diz assim: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Amigos, a primeira lição que nós devemos tirar para a nossa vida, da história de Daniel, do porquê Daniel era tão próximo de Deus, é que nós precisamos nos preocupar mais com Deus do que com as nossas próprias coisas. É a primeira lição que nós devemos aprender. Você entendeu? Você se preocupa com as coisas de Deus e Ele se preocupa com as coisas de vocês. Nunca esqueça disso, não tira isso do teu coração, porque o primeiro passo para você se tornar um jovem como Daniel é preocupar-se mais com as coisas de Deus. No ano passado, eu aceitei uma missão no começo do ano, dentre tantas as que eu tinha, de ser diretor do Clube de Desbravadores. Irmãos, eu já era ancião da igreja, eu já tinha um pequeno grupo, eu tinha pelo menos 4 estudos bíblicos durante a semana, e eu tinha que trabalhar também, para sustentar a minha casa. Então, a minha vida era muito corrida, e aí me apareceu a oportunidade de ser diretor do clube, e levar o clube para um Campori, que ia ter lá em Rio Branco. Foi tenso, mas deu certo. Só que, um pouquinho antes de aceitar, uma irmã chegou para mim e disse:
Felipe, me explica como é que tu vai dar conta de tudo isso, inclusive do clube de desbravadores. Eu falei, irmã, a senhora está dizendo para mim que quer cuidar do clube? Ela disse, Deus me livre, eu tenho preocupação demais na minha vida. A senhora conhece outra pessoa que quer assumir o clube de desbravadores? Ela disse, não. Eu digo, então, irmã, só tem eu vou assumir, o Senhor está me chamando e eu vou assumir, vai dar certo. Mas e o teu tempo? O Senhor vai me ajudar. Como é que tu vai dar conta de tudo, Felipe? Eu digo, não sei. Irmãos, de maneira extraordinária, tudo aconteceu de uma forma tão bonita, que logo o clube de desbravadores tinha muitos desbravadores. Nós conseguimos levar aquele clube para o Campuri e foi tudo muito bom. Pessoas entregaram a vida ao Senhor, desbravadores entregaram a vida ao Senhor e foi bonito. E eu só conseguia pensar que eu precisava cuidar das coisas de Deus, para que Deus cuidasse das minhas. Vou dizer para vocês, nós pagávamos um aluguel muito caro, que lá em Rio Branco é caro, acho que o pessoal perdeu a noção de... Aqui também é caro, mas lá em Rio Branco é caro. E eu tive que investir mais do que eu tinha para conseguir fardar as crianças. Eu tive que usar até o último centavo do meu bolso para conseguir comprar uma barraca para uma criança, para conseguir comprar um uniforme para uma criança. Eu tive que pedir a outras pessoas para comprar lenço para desbravador. Como eu disse para vocês, tudo aconteceu de maneira extraordinária, porque todos os nossos desbravadores foram para o Campuri fardados. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. E o verso continua dizendo que o Nabucodonosor olhou para o chefe dele, o Aspenaz, e disse: ei, você vai escolher uns jovens daqui e vai levar eles para nós treinar lá. Só que esses jovens tinham algumas características, sim ou não? Eles tinham que ser o quê? Vamos lá? Eles tinham que ser bonitos, sim ou não? Tinham que ser bonitos. Tinham que ser doutos ou muito inteligentes, sim ou não? Sim. Imagine que Nabucodonosor está invadindo aqui, ele tem que levar pessoas bonitas e inteligentes. Ele ia levar toda a igreja, sim ou não? Vamos lá, irmãos, ânimo. Ia levar... Ih, rapaz. Tu não ia não, Arthur? Faltou beleza? O jovem adventista, o cristão, ele precisa ser bonito, sim ou não? Precisa. Vocês são bonitos, amém ou não? Se você não se acha bonito agora, não se preocupa não, meu irmão. Daqui a pouco Jesus volta e você vai ser transformado. Vou dizer para você, minha filha me acha a coisa mais linda. Cadê a Isabela para puxar meu saco agora? Nós tínhamos combinado, minha filha. Saiu na hora errada. O Daniel era bonito, mas não era só bonito, o Daniel era inteligente. E não era só inteligente, o Daniel era dedicado, determinado. E ele tinha Deus no seu coração. Nabucodonosor levou aquele jovem. E sabe, o que me preocupa, irmãos, é que nós temos muitas pessoas bonitas na igreja, que gastam muito tempo, de repente, no salão de beleza, para deixar a aparência exterior impecável, que passam horas na frente do espelho, tirando uma sobrancelha, passando um batom, uma maquiagemzinha, sabe? Eu não estou dizendo aqui que é pecado se arrumar não, meu irmão, você tem que ir no cabeleireiro, você tem que se arrumar. Só que nós temos que tomar o cuidado de que a nossa beleza interior, ela afloresça mais, ela chame mais atenção do que a nossa beleza exterior. As pessoas têm que olhar para você e é importante que elas vejam mais o teu caráter do que a tua beleza exterior. O Daniel era bonito, sim ou não? Sim, porque o Nabucodonosor só levaria para lá se fosse bonito. A Bíblia diz nos versos que nós lemos. Agora, veja o que diz o verso 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, a cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos pôs
pois outros nomes, a saber, o de Daniel, Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amigos, o Daniel, ele tinha caráter, princípios. E deixa eu dizer para você, princípios são inegociáveis. O Daniel, ele se preocupava mais com a reputação do seu Deus do que com a própria reputação. O Daniel tinha todos os motivos do mundo para dizer: eu vou comer isso aqui. Mas o Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Isso é princípio. Sabe, irmãos, jovens, deixa eu dizer para vocês, 60%, isso é alarmante, 60% dos nossos jovens cristãos que entram em universidades, 60% deles saem da igreja. Misericórdia, né? Misericórdia. 60%, mais da metade dos jovens que entram nas faculdades, eles saem da igreja. Sabe por quê? Porque acontece nas nossas universidades uma alienação cultural. Os jovens são ensinados a fazer outras coisas que antes eles não faziam e eles acham bonito. E por não terem princípios, eles acabam saindo da igreja. O Daniel estava em outra cidade, castrado, longe de sua família. De repente ele deve ter visto a sua família ser morta, porque era ele da linhagem real. E mesmo assim a Bíblia diz que o Daniel decidiu não contaminar-se com as finas iguarias do rei. O Daniel era bonito por fora e por dentro. O que você está fazendo, jovem, para deixar o teu caráter ainda mais bonito? Antes de trabalhar para a igreja, eu trabalhei numa empresa chamada Center Sky. Era uma instaladora de produtos da Sky. Eu visitei um bairro em Rio Branco para fazer algumas instalações chamado Taquari. Eu não sei quantos conhecem o Rio Branco, mas o Taquari é um dos bairros mais barra pesada que tem lá. Inclusive, eu acredito que não mais, porque desabrigaram um monte de gente, mandaram para um outro local. Mas na época o Taquari estava a todo vapor. E eu estava ali na casa de um dos clientes fazendo a instalação da antena. E de repente chegou uma moradora de rua e começou a conversar com a gente e brincar. Estava bêbada, possivelmente drogada. Depois de alguns minutos ela foi embora. O dono da casa se aproximou e disse: você viu essa moça que estava com você, conversando aí? Eu digo: sim. Essa moça, ela era a moça mais bonita do bairro. Eu não tenho nem medo de dizer que aquela era a moça mais bonita desse bairro. Até um ano atrás, quando ela se envolveu com um rapaz que levou ela para as drogas, e aí o vício, bebidas, e hoje ela está assim. Amigos, a próxima pergunta dele foi que me assustou. Ele disse: quantos anos você acha que ela tem? E eu joguei por baixo, mas assim, muito por baixo, uns 50 anos. E ele disse: essa menina tem 23 anos de idade. Eu fiquei abismado, porque aquela que até um ano atrás era a jovem mais bonita do bairro, um ano depois está numa situação que você não consegue olhar, uma situação deplorável, com uma idade física muito além daquilo que ela deveria ter. E eu me peguei pensando naquele momento:
Por quê? Que nós passamos tanto tempo alimentando a nossa beleza exterior e nos esquecemos de alimentar e arrumar o nosso caráter. Sabe, queridos, Ellen White diz que a única coisa que não será transformada em nós é o caráter. Então eu sugiro que você comece a trabalhar nele, a deixá-lo mais bonito, porque a despeito de qualquer situação, a respeito de qualquer circunstância, você precisa estar preocupado mais com o teu Deus do que com você. Você precisa saber dizer não, jovem. Muitas e muitas vezes vão chamar você para usar coisas que você não deve usar, para beber coisas que você não deve beber, e você precisa dizer no início que não. Você precisa determinar, como Daniel, que não vai se contaminar com as finas iguarias do rei. Ei, jovens, eu sou de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, e quando eu tinha 16 anos de idade, eu vim para a capital, sozinho. Minha família ficou lá e eu vim estudar, fazer o terceiro ano do ensino médio. Eu não morava nem no centro da cidade, eu morava numa espécie de seringal. Não sei quantos aqui conhecem, não sabem o que é isso, na beira do rio, o que antigamente era conhecido como Seringal Meritizal, por isso daí o nome do bairro. E eu, até a idade do Arthur, 10 anos, eu nem sei se eu tinha ido já ao centro da cidade, então eu não conhecia nem pizza. Quando eu cheguei lá no Rio Branco, com 16 anos de idade, eu nem sabia o que era pizza. Nunca tinha comido, irmão, não sabia o que era. E aí eu fui estudar num colégio chamado Armando Nogueira. Logo eu fiz algumas amizades. Essas amizades, sabe qual foi a primeira coisa que me ofereceram? Drogas. Fuma aqui. Besteira, rapaz, só uma vez, só para tu experimentar. E eu vou dizer para vocês, apesar de um jovem simples do interior, os meus pais, eu nasci num berço adventista, num lar adventista, e os meus pais me ensinaram muito bem o que é ter caráter. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu olhei para a cara daqueles meus amigos e disse: se você quiser que a nossa amizade continue, nunca mais você me ofereça isso. Nossa amizade vai continuar como se nada tivesse acontecendo. Você pode usar o que você quiser usar, você pode beber o que você quiser beber, mas eu não vou usar, eu não vou beber. E até hoje, irmãos, 33 anos de idade, eu nunca experimentei nenhuma bebida alcoólica e nunca experimentei nenhuma droga ilícita.